Vou contar um relato sobre uma das criaturas mais icônicas do Brasil. Algo feito de magia maligna, tudo te dá, mas também tudo te tira. Ela disse que essa história não aconteceu diretamente com ela, mas com a avó dela no interior da Bahia, perto da região de Caetité, numa comunidade pequena de roça, lá pelos anos de 1940 ou próximo a esse ano. Ela disse que a avó dela contava isso já bem velha e que nunca gostava muito de entrar em detalhes, porque lembrava da infância dela, da fome e principalmente do jeito que tudo terminou. Segundo a Luana, a família da avó dela era extremamente pobre, mas pobre mesmo. Coisa de às vezes não ter mistura nenhuma, de passar dias só com farinha e café quando tinha. A casa era de barro, coberta com telha velha, e o terreno onde moravam nem era deles. Viviam de favor, trabalhando na terra dos outros em troca de um canto para ficar. A mãe da avó dela, que seria a bisavó da Luana, era muito religiosa. Rezava o tempo inteiro. Fazia promessa, acendia vela, pedia ajuda para santos, essas coisas. Já o marido dela, chamado Geraldo, era o contrário. Segundo a avó da Luana, ele ficou amargurado com a vida. Era daqueles homens que foram endurecendo com o tempo. Tudo irritava ele. E quanto pior as coisas ficavam, mais ele blasfemava. Ela lembrava dele falando que Deus não ligava para ninguém, que oração não enchia a barriga e que se existisse justiça divina, eles não estariam vivendo daquele jeito. A bisavó dela brigava muito por causa disso. Mandava ele parar de falar essas coisas dentro de casa, principalmente perto das crianças. Mas ele não ligava. E aí aconteceu o que a avó dela dizia ter sido o começo de tudo. Numa noite, depois de um dia inteiro sem serviço e sem comida direito, ele chegou bêbado, irritado, e começou a discutir. A mulher dele rezando, pedindo ajuda, e ele debochando. Até que em certo momento bateu na mesa e falou uma frase que a avó dela nunca esqueceu. Eu queria era que o diabo me desse dinheiro, porque Deus nunca deu foi nada. Segundo ela, a mãe dela na mesma hora mandou ele calar a boca. Ficou assustada de verdade, mas ele só deu risada. 3 dias depois disso, apareceu um homem a cavalo. Ela disse que o detalhe mais estranho é que ninguém conhecia ele. E lugar pequeno naquela época, todo mundo conhecia todo mundo. O homem apareceu perto da casa, ainda cedo, bem arrumado, roupa escura, chapéu preto, e ficou parado olhando. O Geraldo saiu e, segundo a avó dela, parecia diferente, sério e quieto, como se já soubesse que aquele homem vinha. Eles conversaram baixo, sem ninguém ouvir direito, e depois o estranho apontou para outro cavalo que estava ali do lado, já selado, e o Geraldo montou, sem perguntar nada. A avó dela dizia que parecia até alguém hipnotizado. Ele saiu junto daquele homem e ficou o dia inteiro fora. A família achou estranho, mas naquela época não tinha muito o que fazer além de esperar. Ele voltou já escurecendo, sujo de terra, cansado, mas feliz. Feliz num jeito estranho. Segundo ela, o sorriso dele dava medo. E nas mãos ele trazia um saco de pano grosso, amarrado com corda. Ninguém podia tocar, ninguém. Ele ficou agressivo quando a mulher tentou perguntar o que tinha ali dentro. Naquela noite ele dormiu abraçado naquele saco. E depois disso, a vida deles mudou rápido demais. Dinheiro começou a aparecer. O Geraldo comprou criação, comprou terra, roupa nova, ferramentas. Começou a frequentar os bares, pagar bebida para os outros, ajudar gente que antes nem olhava na cara dele. E isso numa época onde enriquecer assim, do nada, chamava atenção.
Mas junto da riqueza vieram as coisas estranhas. O Geraldo mandou construir uma casinha num canto afastado do terreno, pequena, sem janela, sem porta comum, só uma abertura pesada de madeira. E ele não deixava ninguém chegar perto. Se alguém perguntava, ele mudava de assunto ou ficava nervoso. Segundo a avó dela, quando passavam perto daquela construção, principalmente à noite, dava para ouvir coisa lá dentro. Sussurros e uns gemidos baixos, arranhado. Uns barulhos baixos, como se tivesse um bicho preso. E o pior era que às vezes parecia voz de criança. A família começou a evitar passar perto dali, mas ninguém tinha coragem de mexer. O tempo foi passando, até a noite da tempestade. Segundo ela, foi a chuva mais forte que a avó dela viu na vida. Vento absurdo, trovão sem parar, árvore caindo. E uma das árvores grandes do terreno caiu justamente em cima da casinha. Quebrou uma parte do telhado e, quando ele viu o estrago, ele mudou. Foi assim que a avó dela descreveu. Mudou na hora. Começou a tremer, olhar para os lados, se assustar com qualquer som. E isso não combinava com ele, porque ele era um homem grande, bruto, desses que ninguém enfrentava. Mas depois daquela manhã, parecia outra pessoa. Ele não dormia mais direito. Dizia ouvir coisa chamando ele do lado de fora da casa. Passou a deixar vela acesa toda a noite. E foi ficando doente. Primeiro perdeu o apetite. Depois emagreceu rápido. Muito rápido. Chamaram médico, rezador, benzedeira. Ninguém sabia explicar. E junto com a saúde dele, tudo começou a acabar também. As criações morreram ou sumiram. A plantação secou. Dinheiro desapareceu. As dívidas apareceram quase do nada. A própria casa começou a cair aos pedaços. Segundo a Luana, a avó dela dizia que parecia que alguma coisa estava cobrando. O Geraldo morreu cerca de 6 meses depois da tempestade. Muito magro, quase irreconhecível. E pouco tempo depois, demoliram aquela casinha. Mas ninguém quis mexer muito no que tinha lá dentro. A avó dela acreditava que o homem da estrada tinha entregado alguma coisa para o Geraldo naquele saco e que aquilo ficou preso ali durante anos. Ela dizia que o nome dessas coisas, pelo menos na região deles, o nome dessas coisas é Fama-Liá. Obrigado por ler o relato da minha avó. Minha avó faleceu faz alguns meses e ela sempre me contava histórias de assombração que ela viveu. E queria deixar o relato como uma homenagem para sempre na internet. A pessoa que enviou se chama Jean e hoje ele mora em São Paulo. Mas segundo ele, isso aconteceu com o tio dele, chamado Nilson, no interior do Paraná no começo dos anos 2000. O Nilson trabalhava fazendo entrega entre cidades pequenas, levava peça, ferramenta, essas coisas. E naquela época era comum pegar estrada de noite para fugir do calor e do movimento. E quem roda muito por estrada do interior sabe, tem trecho que parece abandonado. Quilômetros sem posto, sem casa, sem luz, só tem mato dos dois lados. Numa dessas viagens, ele saiu tarde de uma cidade perto de Campo Mourão e ainda tinha um bom pedaço pela frente. Segundo ele, já devia passar da meia-noite quando viu alguém andando na beira da estrada. Era um homem sozinho. Escuro, roupa simples, caminhando no acostamento. O Nilson achou estranho, porque não tinha nada por perto, nem sítio, nem entrada de estrada, mas mesmo assim reduziu. Quando passou do lado, o homem levantou a mão, pedindo carona, e ele parou. Disse que o sujeito parecia normal, coisa de uns 50 anos, magro, quieto, entrou no carro, agradeceu e ficou olhando para frente. No começo, tentaram conversar. O Nilson perguntou para onde ele estava indo, mas o homem respondia curto
sem olhar muito. Depois de alguns minutos, o clima começou a ficar estranho, porque toda vez que o Nilson olhava para o lado, parecia que o homem estava diferente de posição. Às vezes mais curvado, às vezes com a cabeça baixa demais, parado num ângulo estranho. E o pior, ele não fazia barulho nenhum, nem mexendo a roupa, nem respirando, nada. O Nilson começou a ficar desconfortável, mas continuou dirigindo. Até que em certo momento o homem perguntou uma coisa. Você passa muito por aqui à noite? Segundo o André, o tio dele disse que a voz era estranha, baixa, como se viesse cansada. Ele respondeu que sim, e então o homem falou outra coisa. Então, você já deve ter visto gente morta nesta estrada. Aquilo gelou ele na hora, porque alguns meses antes, realmente tinha acontecido um acidente feio ali perto. E que tipo de gente fica perguntando essas coisas do nada? Mas antes que ele respondesse, percebeu outra coisa. O homem estava sem sapato, e os pés do homem estavam virados. Não completamente, mas tortos, ao contrário do normal. O Nilson disse que sentiu o corpo inteiro gelar. E quando olhou de novo para o rosto do homem, ele já estava encarando ele. Sem piscar, a expressão não mudava, nem parecia alguém respirando. Foi aí que o Nilson freou. Disse que precisava parar qualquer desculpa. Mas quando virou para o lado, não tinha mais ninguém no banco. A porta continuava fechada. O carro desligou sozinho logo depois. E ele ficou parado no acostamento, tentando entender o que tinha acontecido. Segundo ele, o pior veio quando resolveu sair do carro, porque viu marcas de barro no chão, pegadas, indo do banco do passageiro até o acostamento e desaparecendo no mato. Segundo o André, o tio dele nunca mais deu carona para ninguém e até hoje evita passar ali de madrugada. Caso tenha apreciado, considere deixar o seu like e se inscrever para acompanhar os próximos relatos. Se tiver algum relato, envie para o e-mail na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agradeço por ter acompanhado até aqui e recomendo cautela ao andar pela cidade, pois até mesmo os lugares conhecidos podem trazer experiências sobrenaturais.